Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live. Hoje estamos aqui representando a Associação das Escolas Infantis Particulares, a nossa ABEIPAR da cidade de Bento Gonçalves, e vamos falar um pouquinho sobre como preparar as nossas crianças para um retorno saudável. Já vamos começar desde agora a pensar. Nós não estamos retornando. É bem importante nós falarmos que esta live não serve para instigar um retorno, esse não é o nosso objetivo. Nós estamos aqui exatamente para falar num retorno saudável. Como preparar as nossas crianças e as nossas famílias e como nós, enquanto escolas, porque eu aqui estou representando 25 escolas da nossa associação, que orgulho para mim, como nós, escolas, podemos estar preparadas também para estar acolhendo essas famílias e acolhendo essas crianças. Então, nós vamos aguardar um pouquinho. Nós temos o relato de uma mamãe, da mamãe Jéssica, lá da escola Master Kids, que vai falar para nós um pouquinho como está sendo esse período em casa, o que ela tem percebido na Adele, que é a filhinha dela, vai estar nos trazendo um pouquinho. Enquanto ela vai me sinalizando aqui que ela já está aqui na nossa live, eu vou apresentar um pouquinho para vocês do que é a nossa associação. Então, a nossa associação ela já existe há 10 anos na cidade de Bento Gonçalves e ela foi criada pensando em como reunir as escolas em prol da educação das crianças, em prol deste olhar que nós temos, né, da nossa educação infantil. Nós temos esse grupo para estar trocando informações, para estar lutando pelos objetivos que todo mundo acha que é comum dentro do bem-estar das nossas crianças de 0 a 6 anos, né? E hoje nós estamos com 25 escolas associadas. Na cidade nós passamos de 30, mas na nossa associação nós temos 25 escolas. E todas estão sendo representadas neste momento pela minha pessoa. Eu sou Joyce, sou pedagoga, sou diretora de uma das escolas aqui da cidade também e vim falar em prol das minhas colegas também e trazer um pouquinho desse afago, trazer um pouquinho dessa afetividade toda que nós buscamos e estamos preparando um retorno que seja saudável para as nossas escolas. Então, de novo, eu vou trazer para vocês. A nossa live não tem o intuito de estar instigando uma volta. A nossa live de hoje tem um intuito todo amoroso e afetivo, desse olhar diferenciado e preparando as nossas crianças para poder sim retornar. Agora nós não estamos retornando, mas vai chegar um momento que nós vamos estar retornando sim para as nossas escolas, para a rotina de escola de educação infantil. E aí é toda uma preparação, é um olhar diferenciado, é um olhar afetivo com todas as preocupações que nós vamos ter. Então, por que não começar a pensar a partir de agora, né? Que é isso que nós vamos fazer. Então, vamos ver se a Jéssica já está por aqui. Oi, Jéssica. Olá, Joyce. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo da nossa associação, da nossa BEIPAR, né? Eu vou estar falando um pouquinho, mas depois eu quero que você se apresente também. Então, você é a mamãe Jéssica, né? Tem a filhinha Adele, lá da Escola Master Kids, e está participando conosco hoje da nossa live, exatamente para falar um pouquinho, para nos trazer a tua experiência nesse período que as escolas estão fechadas, porque todo mundo precisou mudar um pouquinho a nossa rotina, né?
E eu queria ouvir de ti, assim, que você se apresentasse, que você pudesse nos falar um pouquinho de como foram esses 4 meses de vocês em casa. De você, da Adele, da família, da sua rotina. Como foi reorganizado esse período em casa? Então, boa noite, né, para todo mundo. A Joyce falou, né? Eu sou a Jéssica, eu tenho uma filha de 3 anos e 9 meses. Tá? O nome dela é Adele. Então, nós estávamos conversando ontem, né? E a gente falou muito dessa questão de as crianças estavam entendendo, né? Para chegar, né? E então, assim, essa compreensão delas tá, no início até estava tendo um pouco de tranquilidade, né? Estavam aquelas mini férias em casa. Mas isso foi passando, né? E acho que não só aqui em casa, mas em muitas outras casas, né? Outras famílias, todo mundo percebeu mudanças, várias mudanças, né? Nas crianças, fisiológicas também. Por exemplo, eu percebi que ele, né? Não fazia cocô, por exemplo. Agora não quer mais fazer cocô todos os dias, o que ela fazia. Então a gente começa a perceber, são coisinhas muito simples, que a gente diz, nossa, né? Isso não é nada. Não, é muita coisa. Porque até então, quando que ela tinha a rotina escolar, tudo era nos detalhes, né? Era tudo certinho, horários, né? E aí agora não. Então eu percebi muito essa questão fisiológica. Claro que agora, né, depois de 4 meses, que está voltando, ela está entendendo de certa forma o que é essa parada, né? O porquê que a gente está tanto tempo em casa. E outra E, coisa que também eu percebi, fala, Joyce. e outra coisa que você me comentou na nossa conversa que a gente teve antes é o quanto ela demonstra saudades dos colegas, né? Então, ela Muita. também, esse lado afetivo dela, eles também estão com o coraçãozinho apertado por não ter Nossa, aquelas crianças do convívio, né? nossa, assim, ó, não é só agora, tá? É desde o início, né? Porque ela sempre foi muito apegada à escola em si e aos colegas, aos professores, né? Ela sempre gostou muito de ir para a escola. Ela chorava para sair da escola e ir para casa. Ela sempre queria ficar mais, né? Então, aí tu pensa, para ela tem que ficar em casa e não é porque ela não gosta de ficar em casa, porque ela gosta muito, mas ela sente a falta de crianças, dos colegas, né? Então, ela todos os dias, tanto que um dia ela me perguntou assim, ela me questionou, mãe, eu acho que o coronavírus não vai mais embora, né? Aí eu disse, mas por que, filha? Querida. Né? Tu fica assim, né? Tu não sabe nem o que responder. Eu disse, mas por que, né, filha? Tá demorando tanto. Ela disse, eu tô com tantas saudades dos meus colegas. Aí eu disse, ah, não, logo volta, depois vocês vão se encontrar, né? Ela fez aquela respiração de alívio, né? Nossa, mas aí fica aquela coisa, quando? Né? Quando? Né? É, Quando? e E sabe ela que não adianta, né? esses relatos que vocês nos trazem foi o que fez o nosso grupo de escolas começar a pensar com esse olhar afetivo em relação à nossa volta. Né? Porque na escola nós temos já a nossa comissão que está organizando o retorno, nós temos todos os protocolos, mas e afetivamente, e emocionalmente? Como vamos acolher essas famílias? Como vamos acolher essas crianças? Porque vamos precisar voltar, talvez, num, num, numa situação diferenciada, com alguns outros Sim. combinados que nós não tínhamos antes. E é isso que eu gostaria de escutar de você agora, né? Nesse olhar que as escolas estão tendo para ter esse retorno e acolher todas as famílias, como você vê isso? Como você está se sentindo em relação a essa volta, que uma hora vem, outra hora não vem?
a nossa volta ela é incerta, né? Mas enquanto família, né? Como você está vendo esse olhar para o nosso retorno? Então, eu acho que assim, indiferente de quando for voltar, eu acho que tem que existir uma compreensão de todas as partes, né? Não é só uma questão de, os pais precisam entender. Eu acho que todo mundo tem que entender que vai ser difícil para todo mundo, né? É tudo novo, é uma novidade, né? A gente não sabe como vai ser isso depois. Mas, assim, até é importante a gente dizer que não vai ser uma volta tão fácil para as crianças e nem para nós, pais, porque a gente está com Não. uma nova rotina agora, né? A gente está em casa, alguns, né? Em casa, trabalham um pouco, ou home office, né? Mas as crianças estão em casa. E aí eu vejo muito essa questão que eu converso muito com a Adele, eu explico muito, desde sempre, que quando voltar, vão ter coisas diferentes, né? E ela está entendendo super de boa. Claro que quando chegar o momento, será algo que a gente não sabe como vai ser, mas eu tô super confiante, eu acho que vai, a gente confia muito na escola, nas escolas, a gente sabe que todos são super responsáveis e tanto que estão ainda aí lutando para sobreviver, né? Vamos ser bem sinceros, para sobreviver, porque não tá fácil, né? E a gente tá As tranquilo, escolas assim, acabam sabe? tendo, exato. As escolas acabam tendo que pensar, e é muito legal de você trazer isso, por quê? Porque muitas diretoras de escola, elas são mães também. Então, toda essa Claro, preocupação que nós estamos tendo com as nossas crianças, a gente também tem com os nossos filhos, né? Então, tem que ser um retorno saudável, sim, ele precisa ser seguro, sim, e é isso que a gente vai buscar. Que eu acho bem importante, inclusive, o fato de você ter a disponibilidade de estar aqui hoje conosco, né? Porque tem muita coisa ali, né? A Adriana está trazendo que vai ser uma nova adaptação, né? Exatamente, porque e essa adaptação ela vai ser diferente daquela adaptação que nós temos em período de férias, por exemplo. Porque o claro, período de férias, claro, ele acontece só por 30 dias. E hoje nós já sim, temos uma extensão de mais de 130, mais ou menos, né? Então, claro. mudou o horário de dormir, mudou a questão da alimentação, a forma de fazer atividade, o período que eles têm para brincar, e o brinquedo em casa, desde sempre, ele acaba sendo mais acessível para as crianças, né? Claro, Então, pensa nesse retorno, além das coisas que nós vamos precisar fazer novas combinações com eles, a gente ainda vai ter tudo isso. O apego da família, que acabou ficando mais juntinho, né? Aquele elo que a gente rompeu no início do ano, ele acabou, aquele laço materno, afetivo familiar, ele já ficou, né, de novo mais agarradinho. Então, tudo isso é uma barreira que a gente também vai precisar vencer. E, novamente, a gente vai precisar de toda essa confiança que você está dizendo, né? Que vem de encontro ao que nós estamos buscando nesse retorno saudável. mas tu sabe, Joyce, que eu vou te dizer uma coisa, eu acho que é como o início da escola, do período escolar, né? É pior sempre para os pais, né? As crianças, elas vão se adaptar muito mais fácil do que nós. Eu tenho certeza disso, que as crianças vai ser muito mais fácil para elas do que para nós. Porque é sempre aquela coisa, né? O coração de mãe, que, ai, será que ela, né, tá bem e tal. Então, eu acho que assim, ó, vai ser bem tranquilo. As pessoas só precisam estar tranquilas e passar essa tranquilidade para as crianças, né? Isso aí, isso aí. Então, agora, porque nós temos a psicóloga também que vai entrar para falar, eu gostaria que você, se você tiver mais alguma mensagem para passar para todas essas famílias que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar, porque essa live vai ficar gravada. Então, se você quiser deixar a sua mensagem como mãe, né, desse sentimento que você está tendo, desse olhar diferenciado para o nosso retorno, fica bem à vontade, você tem os seus minutinhos para falar agora. Tá. Eu só queria dizer para todas as mães, principalmente, as mães, enfim, que a gente precisa passar muito confiança e tranquilidade para os nossos filhos, para eles se sentirem
também assim. Porque se a gente passar medo, insegurança, eles também vão ficar dessa forma. Então, por mais difícil que a gente esteja enfrentando um momento terrível, que para nós também está muito ruim, eu acho que a gente não precisa demonstrar isso para eles, porque eles sentem muito. Então, quanto mais tranquilidade que a gente tentar passar para eles, melhor eles vão se sentir, mais fácil vai ser a volta para a escola, de uma forma tranquila, sabe? Então, eu acho assim, da minha parte, a gente está fazendo isso em casa e a gente está vendo que ela está de boa. Então, eu acho que assim, todo mundo fazendo uma coisa dessa forma, né? Exatamente, cada um com, né, as suas coisinhas, eu acho que vai ser uma forma mais fácil das crianças também voltarem, né? É isso. E sabe uma coisa bem legal que eu queria falar para você diretamente, porque você está aqui comigo, mas de forma especial para todas as mamães, é que é um período diferente. É um período que ninguém tinha passado ainda, né? Então que a gente possa se permitir a não dar conta do recado. Porque fácil não é, né? Eu sou mamãe, você é mamãe, nós temos muitas mamães que estão aqui, né? Nós temos várias díris das escolas, de todas as escolas que são mamães também. E é o quão importante é se permitir a não dar conta do recado, né? Hoje em dia nós temos muito mais coisas para fazer, coisas que a gente saía antes para trabalhar e organizava a casa no final de semana. Hoje a gente organiza a casa 3 vezes por dia e nunca tá bom, porque nós continuamos nessa sensação toda, né? Então é isso mesmo que nós queremos dizer para vocês. Se não deu, tudo bem, amanhã é outro dia e que vocês possam saber que nós temos esse olhar sim, que a gente entende vocês e que estamos aguardando ansiosas essa volta para poder estar trocando toda essa imensa bagagem que esse período de pandemia nos trouxe, desse olhar diferenciado para a nossa rotina, para a nossa criança, para a nossa família e para tudo mais que está no nosso entorno. Vai dar tudo certo. Certo? Beijo, obrigada por estar aqui comigo, por ter vencido essa barreira de estar aparecendo, né? Eu sei que não é fácil. Não. Isso aí, eu também. Estou bem orgulhosa de você. Beijo. Ai, muito obrigada. Beijo. E é isso aí, né? Eu chego Emocionada porque eu sei o quanto é difícil e o quanto é complicado a gente poder dar conta do recado, essa responsabilidade que às vezes a sociedade coloca nas nossas costas e diz que a gente tem que ser super-heroínas e às vezes a gente não consegue ser super-heroínas. Mas agora nós temos a psicóloga, a Kelly, né? Ela é psicóloga de algumas escolas da nossa cidade, da região também, e nós vamos chamar ela porque ela está ouvindo o nosso relato. Vamos chamá-la. Kelly. Olá. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Joyce. Boa noite a todos os que nos acompanham. É um prazer estar aqui nesse momento. Eu quero agradecer à ABEIPAR pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando de uma temática tão importante, né? De um cuidado especial com as crianças. Joyce, a conexão tá bem ruim. Eu te vejo assim, não sei se as outras pessoas também estão te vendo assim, mas eu te vejo. Eu acho... Eu não estou conseguindo lhe ver nítida, mas eu estou lhe escutando. Tá bem. Uhum. Bom, eu gostaria então de propor muito mais do que respostas. Eu gostaria de propor para todos nós um momento de pensarmos juntos, porque quando a gente pensa melhor,
Então, eu quero colocar, levantar algumas questões, mas que a gente possa pensar hoje, amanhã, depois e depois, porque isso é algo novo para todos nós. E nós vamos precisar pensar muito e construir junto mais. Precisamos dessa união. Kelly? Oi? Oi, agora eu acho que melhorou. A nossa internet, ela deve estar muito instável. Por quê? Porque pelo horário existem vários acessos também à internet. Então ela vai oscilando assim. Caso travar muito a sua imagem, eu encerro e te chamo de novo, pode ser? Pode ser, pode ser. Eu Combinado. não sei Mas se agora, vocês me escutaram ou ficou congelado? travou, ó. O pessoal está dizendo aqui que travou um pouquinho. Então vamos conversar de novo, né? Eu vou pedir para que você possa se apresentar para que as pessoas saibam quem é a Kelly, né? Ou o que você faz, que você, de qual é a forma que você trabalha, que eu sei que não é só aqui na nossa cidade, né? É na região também. E aí nós vamos iniciar de novo, porque o pessoal está dizendo que travou um pouquinho. Tá. E agora, como é que tá? Melhorou? Ok, Isso aí. ok, acho que melhorou. Eu vi que alguém escreveu ali que escutou um pouquinho do que eu falei. Isso? Tá. Isso aí. Bom, então eu vou me apresentar. Eu me chamo Kelly, eu sou psicóloga, psicóloga clínica e escolar. Atualmente eu trabalho com escolas da cidade de Bento Gonçalves, da cidade de Garibaldi, e a infância sempre foi a minha paixão desde o meu período de graduação. A infância é onde começa tudo, então eu acredito muito num trabalho preventivo quando a gente trabalha com a infância, né? Então, novamente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Estou? muito suspeita porque a educação infantil eu sou apaixonada por ela. Né? Nós temos uma responsabilidade e um olhar diferenciado para essas crianças que vai influenciar elas, né, na formação da sua personalidade, do 0 aos 6 anos, que é o período que a faixa etária que nós trabalhamos. Nós estamos ajudando as famílias a moldar essas crianças, né? E nunca havíamos passado um momento desses antes. Então, nós, enquanto escola, enquanto profissionais, a gente também, às vezes, não sabe como estar lidando com esse retorno. E nós pensamos num retorno saudável. Né? Eu estava comentando com a mamãe, né? Eu acredito que você, né, tenha ouvido o relato dela, e é exatamente isso. Hoje nós não estamos retornando e esta live não é para retorno, mas é para pensar em como retornar de maneira saudável, né? Olhando principalmente as questões afetivas de todas as famílias e principalmente dessas crianças que vão estar retornando e vão estar voltando para um mundo que elas conhecem, mas que elas passaram muito tempo longe. Então, eu queria ouvir o seu relato agora de como, de dicas, enfim, de que forma possa estar nos ajudando a ter esse olhar. Uhum. Bom, então nessa proposta de pensarmos juntos, a gente não sabe ainda, né, quando vai ser o retorno, e esse é um futuro ainda nebuloso, não temos ideia, mas precisamos pensar nisso desde já, porque o preparo ele sempre começa muito antes. Então, quanto mais a gente pensar, quanto mais a gente for construindo, mais próximo de um retorno saudável a gente vai conquistar, né? Mais próximo do saudável. Então, eu separei algumas questões aqui e eu queria colocar para vocês que, para um retorno saudável, mais próximo do saudável, é muito importante, vai depender muito de como os pais irão conduzir esse retorno e de como as escolas irão acolher este retorno.
Então, eu separei um pouquinho assim a parte dos pais, a parte da escola. Claro que está em conjunto, porque é um trabalho conjunto, mais do que nunca vai precisar ser um trabalho de apoio mútuo, porque começa na família e vai tendo essa continuidade na escola. Então, pensando nessa questão dos pais, o primeiro, eu diria assim, ó, o primeiro passo importante de todos é os pais entenderem a importância da escola. Esse é o primeiro passo. A escola, por muito tempo, deixou de ser um espaço apenas de cuidado e passou a ser um espaço de formação humana. Então, eu elenquei, Joyce, algumas das coisas que podem ser vividas na escola, porque a gente precisaria, assim, ó, uma live inteira para falar só disso. Mas eu vou fazer um apanhado geral só para a gente poder ter esse pensamento do que a escola produz numa criança. Principalmente nos dias pós-modernos, né, que a gente está vivendo. Aonde o que está acontecendo? As famílias estão tendo cada vez menos filhos, né? Está tendo um novo contexto familiar. Nos grandes centros, as crianças não estão mais brincando nas ruas como era feito antigamente. Então, antigamente, se tinha 6 irmãos, 10 irmãos, aí tinha mais 9 primos, né? E aí ia lá para a rua, e lá na rua então tinham os vizinhos, e aí se jogava bola, se andava de bicicleta, aquela coisa toda, né? Que proporcionava muitas trocas. Hoje em dia não. Inclusive, a gente fala que as crianças estavam confinadas muito antes de vir a pandemia, né? Nos seus apartamentos, nas suas casas, não podendo ter mais tantas trocas assim. E a escola acaba sendo, para algumas crianças, o único lugar onde elas podem ter a possibilidade de ter algumas vivências essenciais para a constituição psíquica, né? Eu vou falar de alguma delas. Depois eu vou destacar 2, 3, só para a gente poder pensar um pouco mais fundo, né? Na escola, a criança convive, ela participa, ela explora, ela experimenta, ela expressa, ela conhece, ela vivencia, ela experiencia, vivências corporais, brincadeiras, criatividade, imaginação, formação ética e estética, ampliação do conhecimento de mundo e o essencial. Na escola acontece o olhar, a voz e o toque, que são ainda essenciais para a formação psíquica. Eu costumo dizer que a gente precisa de gente para se tornar gente. Então, na escola, por exemplo, conviver. Na escola, a criança, ela vai conviver com crianças da idade dela, de idades diferentes, maiores, menores, com o professor, com o adulto, com os mesmos interesses. Exato. Então, veja quantas oportunidades e quantos mecanismos acontecem quando a criança está fazendo essa troca. Porque, bom, ela vai sair de um núcleo familiar e ela vai ser lançada para um núcleo social. Então, ali ela vai se deparar com outras crianças, ela vai começar a observar diferenças, meninos, meninas, né? Cada um com as suas características particulares. Ali ela vai precisar dividir o brinquedo, compartilhar o brinquedo, ela vai sentir, vai vivenciar a experiência de ir lá e sentir a vontade de ter o brinquedo que o colega tem. Ela vai dividir o brinquedo com o seu colega, ela vai ter que dividir o tempo com o professor, ela vai ter que esperar a sua vez. Veja quantas vivências só essa parte, né, de convivência, só o fato de estar convivendo com outras crianças proporciona. De não ter tudo que quer, de não conseguir tudo que consegue, né? Que habitualmente com adultos às vezes a gente consegue mais, com o colega da mesma idade não é assim. Então essa troca ela é extremamente rica para que ela possa se tornar um adulto que vá saber lidar com aquele fato que eu costumo dizer muito para as minhas crianças, para o meu filho e para quem me conhece, que querer não é poder, né? A gente quer muitas coisas, mas nem sempre a gente pode tudo isso, né?
a criança ela vai precisar renunciar ao seu desejo. E isso coloca ela num outro lugar, né? Então, é importantíssimo essa parte de troca de vivência. Outra coisa muito importante, olha só, formação ética e estética. E aí a gente pode fazer uso de música, de histórias, de contos. Aliás, os contos, eles são uma ferramenta cultural magnífica para trabalhar a questão ética com a criança, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, o professor que vai lá contar o conto do patinho feio para a criança. Né? Então, o professor, na hora que ele está contando as latrocidades que aconteceu com o patinho, a expressão facial que o professor vai fazer, a entonação de voz, quando ele vai dizer coitadinho do patinho, que não era feio, mas que era diferente, estava sofrendo por conta dos seus pares, né? Então, quando a prof faz esse movimento de fala, ela faz um movimento na criança, ela sensibiliza aquelas crianças que estão escutando, né? Fazendo com que ela se coloque no lugar do outro, fazendo ela ter empatia, construindo um pensamento crítico daquilo que é certo, daquilo que é errado, do que pode, do que não pode. Então, um conto simples, olha quantos elementos, né? E daqui a pouco o colega vai fazer uma fala, vai introduzir algo, e aí vai acontecendo, né? Todo um movimento importante nessa troca que possibilita, né? Vivências, hoje nós temos... Desculpa, pode falar. Dentro dessas brincadeiras, dentro desses contos, a gente começa a trabalhar com as crianças as próprias emoções, delas estarem entendendo o que é que ela está sentindo, o que aquela história quis mostrar para ela. Então, ela vai estar se sensibilizando com o patinho e, em algum momento, ela vai buscar dentro de si aquele sentimento que, por algum motivo, ela também sentiu. Então, a gente começa a estar significando tudo isso para que ela possa saber lidar, que não é só com ela que acontece isso, né? Com o seu colega, com a sua família. Nós estávamos comentando com a Jéssica agora do quanto as mamães também estão ansiosas, com medo, às vezes gera o sentimento de frustração também, porque além do trabalho, além do filho, além da casa, a gente tem toda uma responsabilidade social de que pai e mãe tem que dar todo o recado, e às vezes a gente não consegue dar. Então surge essa frustração que também nós estamos trabalhando. Então, o olhar é para a criança, mas automaticamente a gente acaba envolvendo afetiva e emocionalmente as nossas famílias também, exatamente nessa tua fala, né? Exato, exato. Eu digo para as mães que elas não têm que querer ser boas, elas têm que ser suficientemente boas, já está de bom tamanho, né? Já vão conseguir fazer um trabalho muito bom. E tem que ser no dia, né? O outro dia é um outro dia. Exato, exato. Até porque a criança ela vai passando por etapas, né? Então, a gente também precisa ir respeitando essas etapas e construindo junto com a criança, né? Então, tudo isso proporciona muitas vivências. Hoje nós temos escolas que já trabalham com alguns métodos específicos, como, por exemplo, o Montessori, Reggio Emilia e algumas outras técnicas que vão justamente ao encontro dessas vivências, que é justamente essa naturalidade, a criança ter contato com o seu sentimento, descobrir o seu sentimento e poder entender que ele existe e que tudo bem, eu posso sentir raiva, eu vou sobreviver à raiva, eu só não vou poder ir lá e agredir o meu coleguinha, né? Mas eu posso suportar a raiva, eu posso sentir a raiva. Então, são mecanismos que a escola proporciona. Os estudos hoje, eles nos mostram que a estrutura não está definida, nem a estrutura orgânica e nem a estrutura psíquica está definida na infância. O que isso quer dizer? Que as experiências de vida que nós vamos vivenciando ao longo da infância determinam o que essa criança vai ser.
Então, vejam que importante, porque nesse momento de estruturação, a criança que está na escola, ela pode vivenciar esse arsenal de situações que vão depois serem refletidas no resto da vida dela. Por isso que eu digo, a escola, o professor, ele tem um papel primordial na estruturação psíquica, né? E principalmente ética e subjetiva da criança. Então, a escola, ela é importante, sim, ela faz falta, sim, ela tem sentido, sim. Então, é importante que os pais compreendam o que acontece com os filhos quando esses filhos estão na escola. Esse é o papel primordial. O pai que tiver essa compreensão, isso vai ajudar ele na hora do retorno da escola. Um outro ponto, Joyce, muito importante, que é conhecer o trabalho da escola e confiar no trabalho da escola, né? E eu falo isso nessa questão de protocolos, né? Confiar na aplicação dos protocolos, na forma como os pais, as escolas vão poder, né, instituir esses protocolos. E aí aqui eu faço uma comparação pegando como um exemplo, assim, quando a criança ela vai para a escola pela primeira vez. Né? Os pais que já passaram por isso também. Os pais que já passaram por isso, eles sabem que é um momento muito difícil. Porque é aquele momento do corte, é aquele momento da separação. A criança sai do núcleo familiar, que é um núcleo pequenininho, ela está protegida, ela conhece alguns ali, né, que são familiares, e de repente ela vai para um lugar muito maior, né? Ela vai ficar aos cuidados de uma prof, né? De uma escola que muitas vezes é algo novo, os pais acabaram de conhecer esse lugar. Né? Então não é uma tarefa fácil. O que os pais fazem? O que a gente orienta? Conhecer a escola, conhecer a direção, conversar com a direção, conhecer o método de trabalho da escola, né? Conversar com a prof, e aí gradativamente leva a criança 1 dia, 2 dias, 3 dias, a criança vai ter, né, todo um quadro sintomático, porque é o desconforto que gera o fato dessa separação, mas aí quando tudo vai bem, o que acontece? A criança vai se adaptando, o pai que sai chorando, a mãe que sai chorando também vai se adaptando, e aí todo mundo sobrevive ao corte. Né? Resumindo, né? Principalmente porque nesse retorno, Kellen, tem um sentimento que já está lá em casa, que várias escolas têm recebido, né, de feedback das suas famílias, que as crianças estão com a palavra saudades. Então, é diferente daquele distanciamento de quando nós tiramos férias no final do ano. Né? Essa foi um período de férias bem mais prolongado e que está gerando nas crianças uma sensação de saudades. E isso também vai confrontar quando eles estiverem voltando, porque eles vão ter que romper o vínculo familiar, eles vão precisar voltar à rotina da escola, né? E é esse olhar que a gente quer, de forma geral, acolher as famílias, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil em função da família estar confiando no trabalho, em todos os protocolos que nós já estamos preparando, porque todas as escolas já precisaram colocar esses protocolos no papel e criar comissões para estar verificando tudo isso. Então, é a insegurança da família, as saudades da criança, a rotina que vai voltar, o limite que vai ficar bem mais estabelecido nesse retorno. Então, vai ser um caldeirão de emoções, tanto deles quanto das famílias, inclusive das escolas, né? Porque nós também estamos preocupados. Eu coloquei lá no início da live, e vou reforçar isso, o nosso movimento de lives a partir de agora não é com o objetivo de brigar por um retorno, porque esse retorno ele vai acontecer, mas é sim auxiliar as famílias a que a gente possa estar olhando de forma saudável para esse retorno, que essas famílias possam estar acolhidas para esse retorno, porque o caldeirão não vai ser só das crianças. Esse caldeirão de emoções vai ser de todo mundo, das 3 partes, é um tripé.
é um fazendo a sustentação do outro, né? Então, é isso que precisa ficar bem marcado, né, nesses nossos encontros, porque esse não vai ser o primeiro. Nós vamos ter uma série de outros profissionais que vão estar falando conosco com esse olhar, né? Preparando as crianças, as famílias, e inclusive as nossas escolas, porque hoje eu sou de uma escola, mas eu represento outras escolas, para que a gente possa ter esse olhar também. Então, eu gostaria que você também estivesse falando um pouquinho sobre essa miscelânea de emoções que está acontecendo com todo mundo, né? Sim, sim, é muito natural, Joyce, porque é uma coisa nova, né? Nós, humanos, a gente não gosta, da nossa formação humana, a gente não gosta de mudanças, né? A gente não foi Não. feito para grandes mudanças. A gente gosta de uma tinha, assim, a gente não gosta de pouco, mas a gente também não gosta de muito. A gente quer uma linha, né? Essa nossa tendência inconsciente. Então, é natural que venha um arsenal de sentimentos, porque a pandemia, ela vem e ela nos tira de uma zona de conforto que nós estávamos. A gente sabia o que acontecia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a gente tinha toda uma rotina, os pais com os seus filhos, a própria criança já tinha instituído isso dentro dela. E como tu disseste, Joyce, agora no retorno vai ter toda uma mudança, né? A criança, cada criança sente de uma maneira. Todos nós estamos acometidos pela pandemia, mas cada um de nós está sentindo de maneiras diferentes, né? E isso vale para a criança também. Conforme a faixa etária que a criança está, por exemplo, um bebê, ele tem recursos psíquicos para lidar com a pandemia diferente de uma criança de 6 anos, diferente de um adolescente, que é diferente de um adulto. Então, cada criança e cada faixa etária sente de uma maneira, né? Então, o que vai acontecer? Quanto mais o pai confiar na escola, confiar no trabalho da escola, conhecer o trabalho da escola, mais vai fazer com que ele fique tranquilo, vai ajudá-lo na tranquilidade. E essa tranquilidade vai ser transmitida para o filho. E no momento que o filho se sente confortável, ele vai para a escola, ele vai sim sentir algumas diferenças, porque como tu disseste, né, ele está lá de uma forma dentro de casa. Por isso que uma outra questão que eu quero colocar é que devagarinho, quando vai se aproximando, que a gente não sabe quando vamos retornar, mas quando nós tivermos mais ou menos uma dimensão, é importante que os pais já vão criando, vão voltando com uma rotina, aqueles que mudaram a rotina, que vão voltando com uma rotina de sono, de alimentação, né? Como se fosse aquele período em que ele ia para a escola, porque isso vai ajudar o fisiológico e o psicológico dele e ir se adaptando gradativamente de volta à rotina. Mas é um turbilhão de sentimentos que precisam ser sentidos. A gente não tem como fugir deles. A gente vai sentindo e vai passando de um a um, né? Só que se o pai estiver tranquilo, se a mãe estiver tranquila, ela vai automaticamente passar isso para o filho. É que nem no início. Quando a criança vai para a escola a primeira vez, quando a gente percebe que a mãe está muito angustiada, a criança vai chorar horrores. A criança vai ficar mal, né? A criança vai sofrer junto, porque a mãe está angustiada. Agora, se o pai está tranquilo e ele consegue, e é outro item que eu coloquei aqui, que é o conversar com as crianças. A gente precisa muito conversar com as crianças. Quanto menor for a criança, mais a gente tem que conversar com os bebês, por exemplo, que ainda não falam. Os bebês, eles não têm recursos simbólicos através da brincadeira, né? Que eles possam fazer um processo simbólico. Então, quanto menor a criança, mais a gente tem que falar com ela, situar do que está acontecendo. Eu falava muito no início da pandemia que é muito importante que a gente conte para as crianças o que está acontecendo. Não pintar um mundo cor-de-rosa, até porque a criança ela não é boba, ela capta muito, né? Ela está convivendo com adultos que estão angustiados, adultos que mudaram a sua rotina, o pai passa a trabalhar em casa, a mãe diminuiu a hora de trabalho, eu não estou mais indo para a escola, aí de repente ela capta alguma coisa lá do jornal, né? E aí ela fica por dentro, a criança tem que participar.
Então, é importante que os pais conversem com as crianças sobre a pandemia, o que está acontecendo, como é que está, a cada novidade, olha, os cientistas estão avaliando uma vacina, daqui a pouco nós vamos ter uma vacina, as profs estão conversando lá na escola, estão estudando para deixar tudo organizado, para quando a gente for voltar para a escola. Talvez a gente volte antes de vir a vacina, bom, então a gente vai ter que ter uns cuidados, a gente vai ter que, né, não ficar tão próximo do coleguinha, a gente vai ter que precisar, os maiores, né, precisar talvez usar a máscara, enfim, né, é importante essa fala, é a gente colocar a criança na realidade, porém, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente não pode simplesmente lançar a criança na realidade, porque daí vai ser algo que pode deixá-la muito angustiada. Então, ao mesmo tempo que a gente mostra a realidade, a gente também dá aquele suporte para ela. Eu vou usar um exemplo. A criança vai viajar de avião pela primeira vez. Aí ela entra no avião, ela olha para os seus pais e ela diz, o avião vai cair? Né? Aquelas coisas que as crianças lançam que nos pegam com as calças na mão e agora? O que eu faço, né? Bom, a gente não pode dizer para a criança que o avião não vai cair, a gente não sabe, né? Se ele vai cair ou não. Mas a gente não vai dizer para a criança, olha, não sei, talvez caia. Se a gente disser isso, muito difícil, vai ser muito angustiante para a criança suportar essa viagem de avião. Então, o que a gente faz? A gente diz para a criança, olha, eu acho que está tudo certo com o avião, o piloto, ele é uma pessoa preparada, capacitada, eu acho que ele vai nos cuidar, ele vai ajudar com que a gente tenha uma viagem boa, né? Na pandemia, olha, a gente vai voltar para a escola, ainda tem o vírus, mas os cientistas estão estudando uma possibilidade de uma vacina. Como a Jéssica colocava, né, que a filha dela trouxe essa angústia, né, numa fala, mãe, eu acho que o coronavírus nunca mais vai embora, né? Olha a angústia que produz na criança, e quando a mãe diz, não, filha, vai passar, a mãe sente, né, na respiração um alívio. Então, é esse acalento que o pai e a mãe vão fazer e que o professor, a diretora, lá na sua escola vai precisar fazer também, e muito, né? Essa acolhida da criança. Sabe que quando você traz isso da criança estar captando tudo, a nossa emoção enquanto adultos também muda muito, né? Porque às vezes o nosso humor muda muito fácil, a nossa preocupação faz com que a gente tenha respostas rompantes assim de respostas muito imediatas, ou de explodir, ou de assistir o jornal e ficar preocupado. O não saber amanhã, porque como você falou, antes era tudo muito regradinho. A gente sabia que ia acordar, ir trabalhar, almoçar, trabalhar, voltar para casa, organizar a casa, e no outro dia começava tudo de novo. Hoje não. Hoje nós precisamos saber lidar com a nossa emoção, inclusive, de que a gente não sabe como vai ser amanhã. Essa pandemia veio para isso. A gente fechou pensando que fosse ser 30, e passou para 45, e passou para 60. Hoje nós já passamos de 130 e nós continuamos sem saber como vai ser o dia de amanhã. Então, essas emoções, essas diferenças de humor, né? As pessoas estão mais nervosas dentro de casa, a criança capta tudo. E ela começa, no mundinho dela, a criar uma série de situações que faz com que a gente tenha o relato da Adele, por exemplo. Né? Mãe, esse vírus não vai embora nunca. Porque é verdade. Nós, adultos, também nós estamos assim. Quando tudo isso vai acabar? Né? Pelo visto, talvez ele não acabe. Ele vai ser controlado, mas talvez acabar, assim como outros vírus que já passaram por nós, ele não vai ser exterminado, mas ele vai ser controlado. Então, que a gente possa, sim, estar acalmando a criança, mas nos acalmando também. Que isso é uma fase e que também vai passar. A gente precisa acreditar nisso, né? Que tudo vai passar e que a gente vai poder, sim, estar com as pessoas que a gente mais ama, retornar à nossa rotina de trabalho de um modo diferenciado, com um olhar diferenciado, mas cientes de que esse olhar precisa ser diferente também.
Sim, muito bem colocado, Joyce, essa questão da forma como os pais também estão sentindo, né? Porque para Uhum. você ter uma boa noite de sono, eu escuto muitos relatos de pessoas com insônia, né, com alteração de sono. E para você ter uma boa noite de sono, você precisa entender, ou ter uma esperança que o dia seguinte ele vai ser minimamente estável, digamos assim, que vai ter uma continuidade. E é uma das coisas que não acontece agora. A gente não sabe como vai ser o dia seguinte, né? Não, Então não. Sabe uma apologia que eu gosto muito de utilizar nesse período? Existe um grupo de alcoólicos anônimos, eles têm um lema, né? Só por hoje. Então, só por hoje eu dei conta do recado, né? E amanhã vai ser um outro dia, e amanhã eu vou dar conta do recado também. E é muito engraçado, porque às vezes eu cheguei a fazer esse comentário com alguns papais lá da escola, porque a angústia é tanta que a gente acaba enlouquecendo, né? Então, centrar no hoje. Hoje eu tenho isso para resolver, vou resolver isso. Exatamente como Alcoólicos Anônimos. Só por Exato. hoje eu dei conta do recado. Amanhã eu vou dar conta de novo. Joyce, é um dia de cada vez. E isso tem que Uhum. ser usado na escola. Na escola também vai ser assim. Vai ser um dia de cada vez. E aí a gente vai vendo e vai aprendendo com cada dia. A gente vem de uma cultura onde a gente organizava muito tudo, né? Era quase o ano todo a agenda, assim, né? De compromissos. E a escola trabalha muito assim. A escola precisa ter uma organização muito antecipada. Então, é dia dos pais, é a festa de final de ano, já começa a ser pensada lá no início do ano, né? Então, Uhum. a pandemia vem e nos tira isso. E aí a gente, bom, né, precisa fazer se reinventar de uma maneira aonde a gente aprende também a trabalhar um dia de cada vez, a planejar um dia de cada vez. E a Isso aí. criança, Joyce, a criança é importante dizer isso, é importante a gente pensar nisso. A criança, ela reproduz. O Freud já dizia, né? O brincar da criança, ela faz uma reprodução daquilo que ela viveu passivamente, ela faz uma reprodução ativamente, ela revive aquilo de forma ativa. Por exemplo, uma criança que vai fazer uma vacina, né? Ela vai, faz a vacina, ela vive aquela experiência passivamente, porque o pai leva, ela faz a vacina, ela não age ali, né? Ela tá passiva. E de repente, lá um dia, dois depois, ou até no mesmo dia, o pai, a mãe percebe que ela tá brincando lá de médico, ela pega a boneca, ela dá uma injeçãozinha na boneca, ela horas imita a médica, horas ela imita a mãe da boneca, não chora, não chora, a mamãe tá aqui, né? Então, o que ela está fazendo ali? Ela está fazendo uma simbolização de uma situação considerada talvez um pouco traumática que ela tenha vivido, ela está reproduzindo na brincadeira. É por isso que em casa, os pais e também na escola, vai ser muito importante que a gente permita as crianças brincarem livremente. Não aquela brincadeira direcionada, ela também é importante. Mas pensando nessa produção simbólica, quanto mais a gente der essa liberdade para a criança ir brincando livremente, porque aí é nesse momento que ela vai fazendo, por exemplo, quando ela ouve lá o pai e a mãe dizerem: meu Deus, que situação, né? Esse vírus nunca mais vai passar, e ela vai se angustiar, ela vai poder se liberar isso na brincadeira. Né? Então é importante que ela faça esse movimento de brincadeira e que inclusive os pais brinquem com as crianças. E aqui, Joyce, eu quero colocar uma coisa muito importante. Não é um brincar como mais uma atividade para os pais que já estão cheios de atividades, estão cansados, estão tendo que lidar com o trabalho em casa, com a casa, como tu disseste, né? Arruma a casa 3 vezes ao dia e a casa continua desorganizada. Então, não é assim. O pai termina de trabalhar, vai lavar roupa, vai fazer a janta e depois vai brincar com a criança. Não, né? A criança, ela não aprende de uma forma automática, né? O lúdico não é uma coisa assim, algo que vai ser assim artificial, né? Preparado. Então, o que os pais precisam fazer? Chamem
Joyce? Não escuto. Agora sim. Antes travou. Travou, para mim também. Ficou travado e você estava exatamente falando sobre a questão dos pais chamarem as crianças e ressignificar, porque as crianças conseguem ressignificar na brincadeira, né? Então, travou nessa parte, onde você disse os pais chamarem as crianças, e eu não ouvi mais nada. Viu como é complicada a tecnologia, né? Ela é importante, mas ela também, né, faz esse movimento. Mas eu estava dizendo que... A tecnologia, ele é desafiador, eu digo, né? Verdade. Bom, eu estava dizendo então que, por exemplo, estender uma roupa pode ser uma coisa lúdica. Fazer um bolinho ali, uma comida na cozinha pode ser uma brincadeira lúdica, né? A mãe vai lá colocar o cobertor na cama, naquele momento, junto com a criança, os dois vão por baixo assim do cobertor, virou uma cabana. Né? Lá no estender a roupa, opa, né? Cadê? Achou, né? Faz essa brincadeira. Então, não é parar e brincar com a criança. As melhores conversas, as melhores transições ali de conhecimento de histórias, elas se dão nesses momentos onde as famílias estão mais à vontade. E isso, a gente pensando também no lado da escola, Joyce, é muito importante que o professor construa com o seu aluno os protocolos, né? Que ele também, as crianças maiores, que lhe permita que as crianças também participem. Vamos organizar o brinquedo, né? Vamos higienizar aqui a mesa, vamos higienizar a cadeira. Os maiores, eles podem fazer isso, e é importante que eles façam parte, porque eles vão se sentir ativos naquilo, né? E não algo que é colocado apenas. Isso vai ajudar em todos esses mecanismos que nós falamos que a escola produz na criança, né? Kellen, deixa eu só te colocar, porque logo a nossa live vai fechar, porque está fechando 1 horinha. Se você tiver disponibilidade e mais coisas para falar, assim que eu receber o recadinho aqui, eu te aviso, eu te faço um sinal, nós encerramos essa e iniciamos uma próxima para te concluir as suas coisas. Porque eu acredito que em 2 minutos você não consiga concluir tudo isso. O que você me diz? Podemos continuar. Eu tenho, bom, coisas para falar, a gente ficaria a noite toda, né? Mas a gente pode introduzir a segunda para chegarmos no final. Eu já estou também me direcionando para o final. Só precisaria de um tempinho maior. Não, então eu acredito que sim. Até para que as pessoas possam se organizar também. Eu acredito que eu encerre essa agora e eu abra uma nova para você iniciar e concluir as suas colocações. Eu acredito que fica melhor assim, né? Isso, podemos. Isso. Então, eu vou te pedir 2 minutinhos para encerrar essa, para salvar essa e logo em seguida abrir uma segunda e você conclui o seu pensamento, ok? Tá bem. Tá bem. Combinado. Bom, beijo, até daqui a pouquinho. Até. Então, só para que vocês possam entender, não conseguiu concluir o pensamento dela, né? E nós já estamos encerrando aqui, tá fechando 1 hora. Então, se vocês tiverem a oportunidade, assim que abrir a nossa próxima live, vocês retornam para que vocês possam conseguir escutar ela, concluir a sua parte, ok? Em seguida, nós estamos voltando. Obrigada, pessoal!